Kuze, caminhando pelo corredor da escola de boas, é chamado de repente por uma garota. Ele olha para trás, mas não havia ninguém. Fica se perguntando quem que me chamou. Quando, uns segundos depois, é chamado de novo. E era ela, que apareceu do nada atrás dele, como um ninja. Essa mesma garota era a nova integrante do conselho estudantil, a Ayano, pedindo um pouco do tempo do Kuze para os dois terem uma boa conversa. Chegando em um local bem afastado, onde pudesse ter uma privacidade para conversar a sós, ela pergunta pro Kuze se ele realmente iria participar junto com a Aoya para concorrer à presidência. Confirmando depois, ela fala que o mestre dela não o agradou com tal notícia de ficar no caminho da Yuki. Além do mais, depois de ter abandonado o nome Suo, Kuze, ouvindo isso, ficou puto, falando que como que pôde falar coisas de família, sendo que antes mesmo ele tinha avisado que se saísse de casa seriam apenas estranhos de agora em diante, e que também não teria o direito de chamar de irmã. Então como ele pode estar falando uma coisa dessas, falando coisas de família, depois de ter dito tudo isso, aquilo pra ele? Fica com raiva novamente, chamando ele de velho maldito. Perguntando pra ela, depois de ter ouvido isso, se foi mandada pelo seu mestre para conferir se era verdade mesmo de que ele estava junto com a Aoya concorrendo à presidência. Ela responde que não foi mandada pelo seu mestre, mas veio aqui conferir com seus próprios olhos, por vontade própria, para avaliar se ele é uma ameaça para a sua mestra. Kuze pergunta para ela se ela era samurai, já que é muito fiel à sua mestra. Ela fala pro Kuze que nunca imaginaria que o irmão iria opor a Yuki, e pergunta se a Aoya era tão importante assim a ponto de ele ser capaz de trair e machucar a Yuki. Ele acaba concordando, dizendo que tinha prometido para ela que daria o seu melhor para fazê-la se tornar presidente do conselho. Vendo essa determinação no Kuze, ela questiona, perguntando se ele tem algum sentimento pela Aoya. Nesse momento ele nega rapidamente e fala que fez isso porque ele quis estar ao lado da Aoya, e pede para mandar um recado pro seu velho, que diante desses acontecimentos não era para culpar a Yuki por isso, e se quisesse reclamar algo, falasse na cara dele. Como última pergunta antes de sair desse local, para confirmar, ela pergunta se ele continua com o mesmo amor de antes que ele sentia pela Yuki. Que pergunta. Não tem como, diante de todos os acontecimentos entre a relação entre os dois, essas cenas que a gente viu, não tem como interpretar mal. Mas enfim, Kuze responde então que ele sente a mesma coisa e fala que ela é a pessoa mais importante na vida dele. Deixando a sua serva satisfeita, ela vai embora dando a sua licença. Estavam lá na sala, o Kuze com seus amigos, e um de seus amigos mostra uma revista com várias garotas, perguntando pra ele qual seria a sua favorita por aqui. Ele fala que não entende nada de idol, mas pressionado depois, falando pra ele escolher com base na aparência só, ele acaba escolhendo uma garota, e seu outro amigo acaba dizendo com base naquela garota em específica que ele acabou escolhendo, selecionando, comenta que é bem parecido com a Kujo Senpai que você escolheu, perguntando se era mesmo o tipo dele, o tipo de garota dele. Ele não nega completamente, falando que ela, a Masha, já tem uma namorada, falando que ela já tem um namorado, então seu amigo comenta, então agora, dando aquela provocadinha, se ela não tivesse, você investiria nela, não? O amigo careca, ouvindo o Kuze chamando Kujo Senpai de Masha, pergunta qual é desse apelido aí, com tanta proximidade assim. Tá indo bem, não? Entre vocês dois. Ele tenta negar e fala e avisa pros dois que nunca a viu dessa forma. Mas pensando bem depois, quando a gente viu ele com aquela carinha, imaginando ela, e depois fica corado, vimos que ele estava pensando um pouco mais a respeito sobre a sua senpai. Mas nesse momento ela estraga o momento e a Aoya chega com uma aura assassina, falando em russo
insultando o Kuzi. Pergunta diretamente pro Kuzi se é aceitável trazer uma revista dessas, sendo que você é um membro do conselho estudantil. Kuzi, tentando resolver, explicar esse mal-entendido, fala que é do amigo e que tinha lhe mostrado. E ela fala que é mais um motivo para repreendê-lo por tal atitude, sentando em sua carteira toda emburrada. Takeshi, não lendo o clima, ele acaba perguntando, então mudando de assunto, e a Su, o que você acha dela? Namoraria ela? Claramente, vendo a cara dela, incomodada com tal pergunta que o seu amigo fez pro Kuzi. Masatika, respondendo ao seu amigo, fala que de jeito nenhum a gente vai namorar, nem em 1 milhão de anos. Com certeza. Por que será, não? E o amigo, curioso para saber o porquê, ele pergunta pra ele por que não. Kuzi tenta explicar, mas acaba desistindo e muda o rumo da conversa, falando que, enfim, eu quero uma namorada que possa ser também minha melhor amiga. E nesse momento, a Aoya se intromete na conversa e fala em russo, deixando o Kuzi paralisado por ali. Mas enfim, não era a da Aoya que ele estava imaginando, mas sim relembrando dos seus momentos com a sua amiga de infância. E vem nesse momento a imagem dela. Era dela de quem ele estava pensando, cumprimentando depois que a garota também tinha que ter um sorriso bem bonito. E nesse momento acaba começando a nevar na cara da Aoya. E o amigo concordando que realmente é difícil sentir proximidade com pessoas com os olhos frios. E o outro, para piorar mais ainda, fala que é importante como se comporta no dia a dia, levando ainda mais na cabeça da Aoya, realmente a Aoya entendendo que ela não tinha essas qualidades que o Kuzi estava exigindo. Ela era sempre fria com ele e com pavio curto. O Kuzi acaba interrompendo os dois nessa conversa, pedindo para ter compaixão, para pararem de falar, já que estava chateando a Aoya nesse momento. Mas a Aoya não admite que estava se sentindo muito triste e fala em russo que tô nem aí, já que eu tenho bastantes amigos, mas com certeza estava em choque, já que estava chorando sim, bem escondidinha, não deixando o Kuzi olhar para ela. E uma tentativa de deixar ela despreocupada, fala pros dois para falar algo que a anime novamente. E o careca dá aquela moral, falando que tudo isso não importa se tiver alguém tão bonita como a Aoya. Esse momento não ajudou nada, só piorou a situação, fazendo a Aoya se pronunciar nesse momento, falando pro Kuzi, é assim que você me vê? Uma garota que só tem aparência, sem charme, ficando bem irritada com o Kuzi. A Ayano e a Yuki estavam numa sala privada contando para sua mestra tudo o que aconteceu na conversa entre ela e o Masatika, falando que ele é o homem que eu idolatro, deixando a Yuki muito animada com a situação, falando que realmente o seu irmão tá levando as coisas a sério. A Ayano concorda com isso, falando que deixando a Yuki bem surpresa com isso. A Yuki só pergunta pra confirmar, depois que ela tinha falado que o Masatika é o homem que eu idolatro, não deixa de perguntar se ela não estaria apaixonada pelo seu irmão. E realmente eu também queria saber, eu tava com essa dúvida. Fez muito bem dela perguntar isso. Tava querendo muito saber se ela tava apaixonada por ele e entraria por mais um harem. Mas não, ela fala que só idolatra ele e não vê como um interesse romântico e nunca queria pensar em namorar o Kuzi. Ela só admira ele, só isso. E fala pra sua mestra que ele também falou que a Yuki era a pessoa mais importante na vida dele. Isso encheu ela de alegria. Tava tão feliz com o que o irmão tinha falado que abriu a janela com tudo e quase gritou para a escola inteira que amava o seu irmão. Essa daí é doida.
Com isso, ela tá ficando mais empolgada, já que viu que o irmão está levando tudo a sério e sabe que ele vai com tudo enfrentar a sua irmã e vencer a eleição. E fala pra Ayano que finalmente ela pode ir com tudo com seu irmão e esmagar o prodígio, o maior talento da família Sul que já foi produzido, perguntando pra Ayano no final, depois de todas essas cenas, se ela não parecia como uma chefona de um jogo. Indo para o conselho estudantil, tava lá a Su e a Aoya jogando baralho, e a Yuki esmagou a Aoya completamente, enganando a Aoya com sucesso. A Yuki era muito boa em fazer blefs, já a Aoya era muito fácil de ler a sua mente, diferente da sua irmã Masha, que era bem difícil. Normalmente ela é uma garota modelo, mas algumas vezes ela age meio estranho. Enquanto os três conversavam ali, surge do nada, atrás da Sarashina, a namorada do presidente, a Ayano com seus passos ninja, assustando todos, perguntando se a Sarashina queria beber mais um pouco. Vendo isso, o presidente não deixa de perguntar para ela se, como ela tinha uma maneira única de se movimentar, perguntou para ela se aprendeu isso servindo como assistente da Sul. E ela responde que sim, foi com os avós que serviram antes da família dela. Depois é perguntado se os pais também serviam a família da Sul, mas ela responde que eles não, eles eram apenas funcionários de um escritório. Ela só escolheu esse trabalho de servir a família Sul porque admirava os seus avós. E depois é revelado que ela começou a servir desde o fundamental do 2º ano. Olha só quão cedo ela se decidiu a se servir para a família da Yuki. E essa habilidade de se movimentar rapidamente e sem ninguém perceber a sua presença foi ensinado pelo seu avô, falando que um servo nunca deveria se destacar mais que o seu mestre. Nesse momento, chega a Masha na mesa, já que ela foi expulsa pela Aoya, que estava provocando durante o jogo e tirando a atenção. Pede um pouco da bebida para Ayano, mas tinha acabado, então ela decide ir comprar mais. Só que nesse momento a Ayano se oferece para ir comprar, mas a Masha recusa imediatamente, falando que ela era uma heroína hoje. Ela, não entendendo nada, o Kuzi explica por que dela tá falando isso. Hoje era uma festa de boas-vindas para os novos integrantes do conselho estudantil, o Kuzi e a Ayano. É por isso que a Masha estava chamando ela de heroína, porque era uma festa de boas-vindas para ela, então ela poderia relaxar por ali e não precisaria se incomodar para comprar mais bebidas. Mas relaxar é só para ela mesmo, porque pro Kuzi ela deu a tarefa de ir lá junto com ela comprar bebidas. No meio do caminho, a Masha agradece o Kuzi por estar apoiando a Aoya e concorrer juntos na eleição. Ela agradece ele porque a Aoya não tinha ninguém em quem se apoiar. E ela está feliz que alguém está ao lado dela agora. Kuzi, vendo ela uma pessoa tão atenciosa, agradecendo ele, pergunta se está escondendo intencionalmente o seu lado responsável para a Aoya e para todos. E ela fala, contando que não quer competir com a Aoya, com a sua irmã, porque vê ela sempre dando tudo de si naquilo que faz. Ele pergunta se é por isso que ela age como uma irmã despreocupada. Ela responde que não é um fingimento, afinal é bem cansativo viver com ombros tensos e as pessoas deveriam relaxar mais, não é mesmo? Mas também ela era mais relaxada perto da Aoya, já que ela era bem esforçada, ela teria que dar o apoio para ela, esse suporte. Chegando na maquininha de vendas, ela conta que é bem difícil essa relação de irmãos, que quanto mais próximos são, também tem esse tipo de comparação, não deixa de se comparar entre os dois e tem uma competição. O Kuzi concorda com ela, lembrando da sua irmã, falando que só não se sente inferior a ela porque ela demonstra, a sua irmã demonstra admiração e amor por ele. Pelo visto, ele também se sente inferior à sua irmã, mas o que ele não sabe é que a sua irmã também se sente inferior.
Então é bem engraçado isso. Nesse instante, o Kuzi admira e fala pra Masha que você, na verdade, é uma irmã bem atenciosa. E ela fala concordando e com um orgulho de si mesma, falando que com você não é a mesma coisa, você tá escondendo o seu lado responsável, não? Ele responde que não é um motivo tão nobre quanto a dela de apoiar sua irmã. Ele é preguiçoso para não fazer os outros dependerem dele e fala para ela não se importar com isso. Vendo isso, ela acaba colocando a sua mão em sua cabeça, acariciando, deixando ele bem relaxado e bem envergonhado por sinal. Essa daí é muito estranha mesmo. Em alguns momentos agem totalmente estranho. No outro dia, chega uma mina na frente da Aoya abordando, perguntando pra Aoya se tinha um tempinho e queriam conversar as duas. Era a garota Taniyama, a mesma que tinha sido mencionada uns dias atrás pelo Kuzi. Era a mesma que tinha concorrido à presidência durante o Fundamental 2 contra a Suo e o Kuzi. Depois que a Aoya confirma, ao ser perguntada pela Taniyama se ia participar junto com o Kuzi na eleição, a garota Taniyama pergunta se ela não tinha vergonha disso. A Aoya, sem entender o que estava acontecendo, Taniyama explica que ela tomou o companheiro de chapa da Suo que tinha em mente e pergunta se não foi para irritá-la. A Aoya se questiona, perguntando se tá insinuando que eu fiz algo desonesto para puxar o Kuzi ao meu lado. A Taniyama responde que sim, afinal a Aoya estava junto com o Kuzi, o garoto preguiçoso, e que, pelo visto, ele não tem boa reputação. Como ele não era tão eficiente assim, é o que dá para se concluir, não é mesmo? De que só fez isso para irritar a Suo, já que ele não tinha nenhuma utilidade, entre aspas. Só fez isso para desestabilizar a sua concorrente. Kuzi vê a discussão que estava acontecendo entre as duas e acaba intervindo e explica o mal entendido para Taniyama, pedindo que se ofendeu em algum momento a Aoya, pediu para se desculpasse com ela. Taniyama entende a situação e não daquela forma, mas bota a culpa no Kuzi, indo em sua direção imediatamente, desafiando-o para o congresso estudantil, falando que alguém como você não merece estar à presidência. Na verdade, não na presidência, como também no conselho estudantil. Se sentindo excluída, Aoya interrompe os dois e fala que se vai derrubar o meu companheiro, já que estamos juntos nessa, concorrendo à eleição, vai ter que passar por mim. E agora ela também entrou nessa briga. A Taniyama até queria relevar aquela situação e iria deixar ela escapar, mas depois dessa vai esmagar os dois juntos, dizendo que não merecem nem participar da eleição, nem o Kuzi nem a Aoya. Tá complicado. E essa mina eu já sabia. Olha eu julgando pelas aparências, mas eu sabia que essa Taniyama aí iria ser uma chata, mas nossa, depois dessa, essa daí é chata pra caramba. Já meteu logo uma confusão danada pro lado dos dois. Nem começou a eleição direito e já tá querendo encrenca. Quem tem que resolver essa situação é a Yuki, né? E não ela que, sei lá, que ela tá tomando conta na vida dos outros. Pelo visto nem vai participar da eleição, então por que ela vai se meter na vida dos outros? Puta merda, hein? Caramba. Mas enfim, esse episódio foi muito legal. Na parte em que a Aoya falou em russo, meio que com ciúmes. E sempre tem um momento da sua irmã também, a sua irmã Yuki. Os momentos de doidura dela foi... Ela quase gritou pra escola inteira que amava o seu irmão mais velho. É muito engraçado. Não tem como não rir nessas partes. Mas enfim, esse foi o resumo desse episódio. E vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Dessa batalha entre esses dois lados. O Kuzi e a Aoya contra a Taniyama chatona. Fico por aqui, até o próximo vídeo.